Bem-vindos ao canal. Meu nome é Fernanda Botti, sou farmacêutica, biomédica esteta e nutricionista. E no vídeo de hoje nós vamos saber quais são os principais sinais e sintomas do período da perimenopausa e climatério. E você, será que se encaixa em algum desses sintomas? Antes de começar a falar de todos os sintomas que envolvem a perimenopausa e o climatério, é bom a gente diferenciar um período e outro. A perimenopausa é o período que antecede a menstruação, que é quando a mulher passa 12 meses, ou seja, um ano sem menstruar. Então, menopausa é esse período que fecha quando a mulher fica 12 meses sem menstruar. O que antecede ele é chamado de perimenopausa e pode durar aí 5, 3 anos, 10 anos antes da menopausa. Climatério é um período gigante que envolve este período anterior e posterior, incluindo aí a pós-menopausa. Antes de nós falarmos de todos os sintomas que envolvem este período da perimenopausa, eu já vou deixar claro que calorão, fogacho e suor noturno não são os únicos sintomas que fazem parte desse período da perimenopausa. E aí o grande perigo, porque tem muitas mulheres que não sofrem com esse sintoma, que na minha opinião é um dos piores, e por isso acham que não passaram pela perimenopausa e acabam chegando diretamente na menopausa sem ter tido a oportunidade de prolongar a saúde ovariana, de prorrogar a chegada da menopausa. Todos os sintomas da perimenopausa decorrem da queda da produção dos 3 principais hormônios femininos e também das flutuações hormonais, do sobe e desce dos valores desses hormônios. Ao contrário do que muitos pensam, o primeiro hormônio que começa a cair aos 40 anos de idade é a testosterona. E isso vai impactar não só na perda da libido, do desejo sexual, da perda de massa magra, mas também uma falta de energia, uma falta de segurança, uma falta de autoestima. E aí, então, a gente já está falando de alguns dos sintomas da perimenopausa. O segundo hormônio que começa a cair é a progesterona. A progesterona é o hormônio que reduz a ansiedade, é o hormônio diurético, por isso que a queda dele implica em inchaço, em edema, irritabilidade e compulsão. E o último hormônio que começa a cair é o estrogênio, e ele eu acho que é o causador da grande maioria de todos os sintomas desse período. Um dos sintomas da menopausa, que é negligenciado pela grande maioria das mulheres, são as irregularidades menstruais. E por que eu digo negligenciado? Porque às vezes a mulher está estressada e sim, a liberação de cortisol acaba inibindo a ovulação e você acaba não menstruando. Mas quando se chega no período da perimenopausa, a gente tem sim essas irregularidades menstruais. E o que são elas? Você vai ter uma alteração de fluxo, ou seja, o fluxo que antes era mais suave, ele acaba sendo um fluxo mais intenso. Esse fluxo, ele pode acontecer a cada 15 dias, ele pode ficar acontecendo durante todo o mês. Você pode ter fluxos espaçados, ou seja, menstrua um mês, ficam 2, 3 meses sem menstruar. Isso porque 40% dos ciclos da mulher nesse período são anovulatórios, ou seja, ela não ovula e, portanto, não menstrua. E esses ciclos fantasmas, que é quando a mulher não menstrua, não ovula, ele vai ficando mais proeminente, mais seguido, conforme a mulher vai se aproximando da menopausa, que é o período, então, que ela fica 12 meses sem menstruar. Por isso, fique bem atenta se você está começando a ter irregularidades do ciclo menstrual. Primeiro sintoma que eu vou falar aqui é a falta de colágeno. E a falta de colágeno vai impactar negativamente na qualidade de vida das mulheres de várias maneiras. Talvez o que elas mais sintam num primeiro momento é a flacidez. Eu digo a flacidez da parte estética mesmo, a flacidez do rosto, a flacidez do corpo. Isso porque
durante a perimenopausa, né, esse período pelo qual a mulher passa por várias oscilações hormonais e principalmente a queda dos principais hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona. O estrogênio, ele comanda os fibroblastos, que são as células produtoras de colágeno. Então, automaticamente, quando os níveis dele caem nesse período, ele tem uma baixa produção de colágeno. Isso impacta tanto na baixa produção do colágeno do tipo 1, que é o que tem na maior parte concentrado ali na pele, gerando flacidez. Com isso também, a gente tem uma queda na produção de colágeno do tipo 2, então aí, que é o colágeno que está principalmente nas articulações, e aí entra, né, o segundo sintoma da menopausa, que não é só flacidez, mas dores articulares pela falta de colágeno nas articulações. E, obviamente, também perda de lubrificação nas articulações. Então, esta perda de colágeno, né, pela falta do estrogênio, impacta na flacidez, que vocês olham muito para a parte estética, ele impacta nas dores articulares pela falta de colágeno do tipo 2 das articulações e também da síndrome geniturinária. A síndrome geniturinária também é impactada pela falta de colágeno, porque na região vaginal nós temos colágeno, o que ajuda a manter rígida essa região, com muita lubrificação, cheia de vasos sanguíneos, né, pelo qual ali passam nutrientes. E essa queda de colágeno, né, que a gente tem nesse período, faz com que esse tecido se modifique, ele fique mais fino, mais propenso, então, a infecções, até porque nessa região tem uma alteração de pH, que antes era ácido, ele acaba se tornando básico, então uma maior propensão a infecções genito-urinárias, então, tanto infecções genitais como infecções urinárias. E aí a gente tem então toda aquela síndrome geniturinária que envolve esse desconforto na relação sexual, essa dor na relação sexual, esse desconforto geral, como se a pessoa tivesse, por exemplo, com uma candidíase, mas não é fungo, né? E essa perda de lubrificação na região. Isso se dá exatamente pela queda do estrógeno e, consequentemente, a queda do colágeno nessa região. Então, só aí, pela falta de colágeno, né? Devido à queda do estrogênio, a gente tem aí 3 sintomas importantes: a flacidez, as dores articulares e a síndrome geniturinária. Falando em perda de lubrificação, isso acontece exatamente porque muda a vascularização, e aí essa perda de lubrificação ela é sentida tanto na região geniturinária quanto no olho. Sim, olho seco também é um sintoma da perimenopausa. Outro sintoma, na verdade, são outros sintomas muito importantes pelo qual a grande parte das mulheres passa, são as alterações bioquímicas do cérebro. Eu estou falando de alteração na quantidade, na liberação de neurotransmissores, principalmente aqui a serotonina. Então, por isso, nessa fase, muitas mulheres passam por depressão, por ansiedade, por irritabilidade, choro compulsivo, e isso faz parte do pacote da perimenopausa, porque o estrogênio, de novo, comanda a liberação de neurotransmissores. Então, se eu tenho uma queda do nível de estrogênio na perimenopausa, automaticamente eu tenho uma redução da produção de serotonina, e isso impacta na sintomatologia de ansiedade, irritabilidade e depressão. Além disso, eu acho que eu falei isso no último vídeo, quando a gente falou da barriga do climatério, que a queda de estrogênio, ela ativa uma região frontal no sistema nervoso central que ativa essa região de defesa, de fuga, de luta, né, de proteção. Isso automaticamente vai gerar uma ansiedade na mulher, que é conhecida, como a gente falou, de fome emocional, uma necessidade, uma compulsão sem ter fome. E isso é marcada pela ativação dessa região, né, que se dá pela falta de estrogênio. Perda de músculo, sim, perda de massa magra é outro sintoma que faz parte da perimenopausa. E por que que eu digo isso? Porque a gente tem aqui uma queda de testosterona. Então, todas as mulheres a partir dos 40 anos já têm uma queda da massa magra. Isso se intensifica aos 60 anos, quando a maioria das mulheres já estão menopausadas, e uma queda muito brusca de testosterona. E isso vai impactar, obviamente,
na perda ou na dificuldade do ganho de massa magra. A falta ou a queda de testosterona, ela acaba também, obviamente, impactando na perda da libido, na perda do desejo sexual e, inclusive, na falta de lubrificação da região vaginal também. Então, é um dos sintomas também que faz parte aí da perimenopausa. Outro sintoma que faz parte da menopausa são as palpitações, que é o aumento do ritmo dos batimentos cardíacos, ou seja, mesmo sem hipertensão, mesmo a pessoa não estando com tontura, não estando com pressão alta, ela sente esses batimentos mais acelerados, mais descompassados e mais intensos. Nós falamos da perda de massa magra e outro grande sintoma, né, da perimenopausa é a osteoporose. Isso se dá exatamente pela queda desses hormônios no corpo da mulher e isso impacta na dificuldade da entrada de minerais para redensificar então o osso. Outro grande sintoma que faz parte da perimenopausa é a queda de cabelos. Isso se dá pela queda da produção de hormônios, principalmente o estrogênio, que interfere diretamente na produção de colágeno. E é o colágeno que define ou que dá a saúde capilar. Então, muitas vezes no período da perimenopausa e inclusive da menopausa, a mulher pode perder até 40% do volume capilar. E vocês imaginem isso numa mulher que já tinha pouco cabelo. Então é muito importante isso e é um dos sintomas que incomoda muitas mulheres. Outro sintoma, né, que eu já comentei no vídeo anterior, é o aumento da circunferência abdominal, o aumento da circunferência da cintura. Isso é muito perigoso, isso se dá exatamente pela queda do estrogênio. E a queda do estrogênio aumenta muito o risco cardiovascular na grande maioria das mulheres. Por quê? Porque a gente tem uma mudança na distribuição de gordura corporal. Então, antes as mulheres tinham aquele formato mais genoide, né? E agora, pela queda do estrogênio, né, ela muda a composição corporal para um formato mais androide, sem cintura, com tendência a acumular gordura na região abdominal. Mas não é uma gordura subcutânea que é removida com lipo, não, é uma gordura por baixo do músculo que envolve as vísceras, que é a gordura visceral, que está sim relacionada com o risco cardiovascular. E neste período da perimenopausa, muitas mulheres elas começam a perceber um aumento de até 5 quilos, né, no seu peso e que muitas vezes não está diretamente relacionado com o aumento da ingesta alimentar. Às vezes está, lembra que a gente falou daquela fome emocional? Então acaba comendo mais pelas alterações bioquímicas do cérebro, mas em outras mulheres isso não acontece, ela não está aumentando a ingesta alimentar, não tem uma piora na qualidade da alimentação e mesmo assim ela tem um aumento uma perda da cintura e um aumento dessa região, depósito de gordura nessa região. Isso se dá exatamente pela queda desses hormônios. E aí, devido ao aumento de gordura nessa região, tu tens então um processo inflamatório instalado, porque o tecido adiposo gera citocinas inflamatórias, isso aumenta cortisol, que também é um hormônio que está relacionado com ação lipogênica, que é formar mais gordura. Então, sim, né, o aumento da circunferência, o aumento do peso, né, e a modificação da distribuição da gordura corporal faz parte dos sintomas aí da perimenopausa. Má qualidade do sono também faz parte da perimenopausa e da menopausa. Mulheres que antes dormiam muito bem começaram a dormir muito mal. Então, existem mulheres que têm uma dificuldade em começar a dormir, né, a insônia, e mulheres que dormem muito fácil, mas acordam no meio da noite e têm muita dificuldade em dormir depois. E por que que isso acontece? De novo, queda de estrogênio. Como a gente falou no bloco anterior, a queda de estrogênio, ela impacta na redução da liberação de neurotransmissores, como por exemplo a serotonina. E a serotonina é precursora da melatonina, né, que é o hormônio que é liberado durante a noite e que ajuda então no sono. Então, isso é um dos sintomas.
A segunda causa que pode estar aí piorando a qualidade do sono é a liberação do cortisol no meio da noite, né? Porque, como a gente falou, a gente tem nos blocos anteriores, tu tens uma modificação da distribuição da gordura corporal, um aumento de gordura visceral. Essa gordura visceral libera, né, citocinas inflamatórias que estimulam a liberação do cortisol. E o cortisol, então, liberado de maneira inadequada, ele vai provocar, então, um sinal de alerta, né, acordando muitas mulheres, então, no meio da noite. A terceira causa, né, que pode estar fazendo parte aí da piora da qualidade do sono é a redução e a queda da testosterona. Sim, queda de testosterona também pode impactar numa piora da qualidade do sono. Falta de atenção e perda de memória também faz parte do pacote climatério, perimenopausa e menopausa. Esse problema também é relacionado à queda do estrogênio e também, obviamente, às flutuações hormonais que acontecem nesse período. O estrogênio, ele participa de mais de 400 funções dentro do organismo, e inclusive na atenção, no humor, na memória. Então, obviamente, uma redução do estrogênio vai impactar negativamente na memória e também na falta de atenção. E muitas mulheres relatam como uma névoa cerebral. E isso também, o que pode estar relacionado é a má qualidade de sono, porque é durante o sono que as mulheres, né, e todas as pessoas fixam as memórias, tudo que foi aprendido ao longo do dia. Então, se uma mulher tem uma má qualidade de sono, ela também vai ter uma piora da memória. Agora sim, eu vou falar do último sintoma da perimenopausa e menopausa. É um sintoma que acompanha muitas mulheres em todo esse período, ou seja, todo o climatério, o período que vem antes da menopausa, e inclusive mulheres menopausadas há 10 anos continuam sofrendo com esse sintoma, que são as ondas de calor, né? Ou também conhecido como fogachos. Eles afetam 3/4 das mulheres e, na minha opinião, é um dos piores sintomas da menopausa. Esse sintoma, ele provoca ondas de calor, uma sensação de aumento de temperatura corporal, muita transpiração, sudorese, rubor, principalmente na região da face, e ele normalmente afeta as mulheres na noite, o que piora ainda mais a qualidade de sono delas. Mas, em algumas mulheres, ele pode vir pela manhã, pela tarde, ele não tem muito horário. E a causa dos fogachos, mais uma vez, a queda de estrogênio. A queda de estrogênio, ela provoca uma desregulação dos mecanismos de controle térmico, ou seja, uma má interpretação da real temperatura pelo hipotálamo, o que faz com que a mulher sinta que ela está fervendo quando a temperatura dela se mantém nos 36,5 graus Celsius. Essa sensação de calor dura em torno de 2 a 4 minutos. E esta má interpretação de excesso de temperatura corporal, ela provoca inapropriadamente uma dilatação dos vasos da pele, o que provoca então essa vermelhidão e transpiração. Enfim, esses são alguns dos sintomas que envolvem este grande período que é o climatério. A saúde hormonal é muito importante, os hormônios participam de muitas funções dentro do organismo e quando eles caem, impactam negativamente na nossa saúde. Se você já tem 40 anos e estão sentindo um ou mais sintomas, procure um profissional da área da saúde da sua confiança para colocar esses hormônios em ordem e em equilíbrio novamente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com todas as mulheres que se interessam por saúde e qualidade de vida e inclusive para os seus parceiros. Sim, os homens precisam entender por esse período tão importante de tantas modificações pelo qual as mulheres passam para poder nos entender um pouco melhor. Até o nosso próximo vídeo.